Bom, eu espero que sim. Bom, isso aí. Deixa eu vamos abrir a referência aqui. A ideia é tentar terminar isso aqui, né? Mas já faz acho que quase um ano que eu comecei a fazer isso. Eu- Deixa eu ver. Tá, beleza, vamos lá. A ideia aqui era posicionar, né? Deixar as coisas. Eu acabei tentando trazer meio uma parada meio low poly, assim, tentar controlar muito a malha, mas a ideia aqui era deixar meio solto, né? Meio um esboço meio assim, sem muito perfeccionismo, sem muito preciosismo, né? Vamos ver. Eu talvez, vou juntar as subtools aqui e vou tentar fazer em uma mesh só. Vamos tentar fazer tudo em uma mesh só. Ver como é que vai ficar. Deixa eu ver. Então, vou juntar aqui com o crânio. Vou juntar essas duas peças aqui, o crânio e essa mão aqui. Vou dar um merge aqui. Beleza? Talvez aqui essa parte do maxilar também, né? Essa parte inferior aqui do crânio. Acho que também já vou juntar com as mãos. Deixa eu ver se aqui também. Vou fazer a mesma coisa. Mas eu não vou forçar tanto o high poly aqui pra não pesar muito. Pra fazer errado aqui. Beleza, esse aqui tá junto, esse aqui não tá junto. Então, beleza. Então, vamos subir essa tool aqui. Vamos subir a mão também. E outra ideia também é tentar dar um dinamismo, né, para os movimentos da mão, porque a maneira que eu fiz aqui, ela tá muito assim sem vida, né? E não é legal, né? Se a gente for olhar aqui a referência e a gente percebe não tá muito legal. Deixa eu, tá. Não lembro nem os atalhos direito, mas faz tempo que eu não mexo no ZBrush. Tá, beleza? Eu juntei todos eles aqui. Deixa eu ver, talvez eu não vou juntar essa mão ainda, porque deixar ela pra depois, porque ela já tá mais. Eu preciso terminar aqui. Não vai ficar muito colado com essa outra mão aqui, não vai ficar legal não.
A ideia principal aqui era tentar seguir o concept, mas como o concept ele funciona assim de uma maneira você olhando pro lado, você olhando ela de lado assim, né? Então, o concept ele funciona mais ou menos dessa maneira, só que a minha ideia aqui é tentar fazer funcionar de todos os lados. Então, é, a ideia principal é manter o- a ideia central assim do desenho, né, que é essa escultura da caveira assim com as mãos, mas tentar deixar uma leitura é uma leitura agradável de todos os ângulos, né, de todos os lados, porque talvez eu queira, talvez eu vá imprimir isso aqui depois, então é bom que todos os lados funcionem, pelo menos. Legal, vamos lá então. Já que já tá todo mundo junto aqui, eu vou unir todas as peças aqui agora que eu dei um merge nela, né? Porque elas estão descoladas, né? Se você for observar aqui, as malhas estão separadas. Então eu vou fazer o seguinte. A gente vai usar aqui as configurações do Gizmo, né? Então vamos olhar aqui, dar um remesh by union, né? Então a gente vai unir todas elas aqui, ó. Pode ver que já colou. Então a gente vem aqui e aplica e aceita, né? Então pode ver que agora já faz tudo parte de uma única peça só, né? Então, se eu for começar a esculpir aqui, então ele já funciona já. Então beleza. A partir da ideia aqui de que então eu vou tentar trazer um dinamismo a mais para essa mão aqui. Ó, ele manteve aqui os polygrupos, então eu consigo com o gizmo aqui, eu consigo selecionar o bloco que eu quero mexer. Então, por exemplo, eu posso vir aqui e selecionar esse dedo todo, né? Então, por exemplo, se eu vier aqui, peguei o dedo todo, então eu posso vir aqui. Esse aqui é o gizmo de transpose, né? Então, porque pode ver que consegue mexer ele aqui. Beleza. Aí consigo subir mais aqui, movimentar o dedo e dar aquela sensação de que tem um contato, né, entre a mão e o crânio, né? Não que é uma coisa que está só encostada, mas assim, tá passando uma expressão de tá acontecendo algo. Nossa, oi, o que você tá miando aqui, cara? Vamos lá. Então, aqui já dá uma cara mais viva assim, né? Então, só da gente pegar esse dedo aqui e tentar dar um movimento para ele, então isso aqui já deixa
a peça mais interessante, né? Ela quer dizer alguma coisa, né? Ela tá- Então aqui eu já tenho um movimento mais interessante, né, do dedo acontecendo aqui. Não tem mais aquela mão travada, né? Depois eu venho com o move aqui, né? Porque essa mão ainda tá muito reta, né? Essa aqui não segue uma anatomia real, assim, da mão, né? Que a gente tem uma curvatura, né? Os dedos ali, toda a base da mão. Por exemplo, esse dedinho aqui, eu posso, eu posso deixar ele, por exemplo, mais jogado aqui pro canto, né? Posso diminuir um pouco o tamanho dele, né? Porque ele não é tão grande assim o dedinho, né? Apesar de que isso aqui não é uma mão humana, não. Tá mais pra uma mão mais humanoide, assim. Aí, o que dá pra fazer aqui é uma parada bem legal também. É como se o dedinho tivesse perfurando o crânio, né? Então, se fosse uma coisa mais rígida, assim. Também o crânio também, esse crânio aqui já deve estar com problemas já, né? Então eu vou deixar mais ou menos assim e já dá uma cara diferente, né? Já dá outra pegada, né? Um dinamismo maior aqui. Então, posso pegar o Move também. Eu, é, com o pincel Move, eu venho aqui e dou uma leve puxada aqui. E venho dando mais esse movimento aqui, ó. Posso. Isso aqui não funciona bem, né? No sentido de. Caramba, cadê o ossinho que fica aqui? Nem tem, né? Então, isso aqui a gente tem que trazer mais. Tem que levantar mais essa área aqui, né? Esses calombinhos aqui dos dedos, né? Não lembro o nome agora, mas. Enfim, essas coisinhas aqui. Então, esse aqui tá meio quebrado, ó. A gente dá um smooth aqui só pra dar uma arrumadinha. Dar uma separada aqui no menos. Ó, já fica mais interessante. A mesma coisa pra essa mão aqui do lado também. Então, se a gente for ver, não tá muito legal, não. Se bem que até que até que tenta contar uma história aqui, né? Mas não tá muito legal, não. Tá meio esquisito ainda. Vamos. Talvez pegar aqui, empurrar um pouquinho. Talvez a gente pode até forçar isso aqui mesmo, como se estivesse quebrando o crânio também, né? Tá vendo isso aqui, ó? Isso aqui é legal também, a gente meio que dá uma quebrada assim, meio que uma curvada, né? Que passa um ar mais agressivo, né? E sem contar que objetos triangulares, né? Eles causam é, essa impressão de perigo, né? De coisa que é duvidosa. Então, a gente vê isso até em filmes, né? De animação e tal, que os vilões, assim, eles
Eles utilizam, né, muito de formas triangulares, né? Pontudas. Então, eu posso fazer a mesma coisa posso tirar um pouquinho aqui. Aí eu venho, puxo um pouco a mão para fora aqui, o dedo para fora. É, levanto ele aqui. Venho aqui no segundo. Depois eu vejo o nome disso aqui que eu realmente não lembro. Então, já fica mais interessante. Só corrigir um pouco aqui, né? Bem que a ideia aqui não é ficar de preciosismo, né? Minha ideia é sempre tentar lembrar de não ter preciosismo com isso aqui. É fazer rápido, né? Mas isso aqui tá muito fundado, né? Não faz muito sentido, né? Quer dizer, depende do que você quer passar, né? No caso, aqui a minha ideia era uma mão meio cadavérica, assim, né? Uma parada mais. Uma coisa que é legal aqui, talvez possa até ficar interessante, é deixar o dedinho flutuando, né? Flutuando, o que eu digo é não tocando em nada, né? Porque a gente consegue criar um espaço negativo aqui, né? Se bem que nem tão relevante assim, mas vamos ver. Então, tipo, como se ele tivesse, como se a mão tivesse quase terminando o curso dela de segurar, né, o objeto. Então, assim, ficou um espacinho aqui, tá vendo? Um espaço negativo. É pouca coisa, mas já dá uma estéticazinha bem legal também. É, uma coisa que é essa mão aqui, né? Essa mão aqui talvez ela possa até sair de dentro do crânio, né? Alguma coisa assim. Então, beleza, talvez aqui, bom, essas duas já foram basicamente devidamente. Vamos ver o que eu consigo fazer com essa aqui agora. Isso aqui talvez eu faça realmente saindo da dentro do crânio. Então eu já vou puxando aqui. Como é, eu liguei essa peça aqui no crânio e agora ferrou. Então aqui dá para dar um. Cadê?
Aí, aí eu venho e consigo dar um split aí. Beleza. Fica mais fácil. Aí eu consigo arrastar ela aqui pra dentro, como se estivesse saindo dentro do crânio mesmo. Beleza. Aí, uma paradinha mais. Porque não tem de onde sair isso aqui, né? Então, outra coisa é que se a gente for ver aqui, né? Os dedos eles parecem estar muito pequenos, né, em relação à mão. A mão que eu digo é a base da mão aqui. Por exemplo, até o dedo, o dedo ofensivo, né? Ele tá muito menor que o indicador, né? Isso aqui é totalmente incorreto. Então, seguinte, vamos puxar ele. Vamos dar uma. Vamos ver ele pra frente aqui. Vai que basta. Vamos ver um bagulho aqui. Então pega aqui, dá-lhe lá pra frente e joga ele lá, encostando lá também. Já ficou, já deu uma alegrada. Aqui, ó, já. Dá-lhe também, sem preciosismo com a peça aqui, ó. Desmancha mesmo. Puxa aqui um pouquinho. Só que já vem aqui, já dá aquela envergada aqui no negócio. Se a gente for imaginar, se a gente estivesse pegando alguma coisa, né? Os dedos, eles não ficam totalmente retos, né? Quando está segurando alguma coisa, né? Depende do objeto. Se, por exemplo, aqui um objeto oval, né? Você não vai ficar segurando ele com a mão, os dedos inteiramente retos. Né? Por exemplo, assim, a gente pode pegar eles aqui e dar uma leve curvada nele aqui, né? Então a gente vem aqui com rotação, ó, dá uma girada nele aqui, move ele aqui um pouquinho pro lado. Sobre o tamanho, a gente tem que escalonar um pouco também, diminuir um pouquinho o dedinho, né? Ele não é tão grande assim. E, ó, bom, já ficou legalzinho já. Um pouquinho. Só de ter dado um pouquinho essa rotação aqui, já passa um pouquinho mais. Então, aqui, ó, sobe um pouquinho ele, puxa aqui no. Pega essa partezinha aqui e ó, mexer um pouco aqui. Caramba. Aqui. E. Ó, a rotação tá uma droga aqui. Aí. Beleza, já ficou. Ficou mais ou menos. Tá bom. Ficou bom só. Tá. Como a ideia é talvez fazer uma impressão dessa escultura aqui, então na verdade não pode nem ficar espaços muito vão assim, né? Então vai ter que juntar todo esse negócio aqui. Beleza. Já,
já tá um pouco mais agradável, né? Tá, não tá muito da hora, assim. O que eu fiz aqui? Como é que ele duplicou o bagulho aqui? Caramba. Nossa, doido, cara. Como é que eu fiz isso? Sei lá. Deixa eu dar uma aumentada nesse dedonhas aqui. Já é. Que é a mesma coisa, né? Essa curvatura aqui não faz o menor sentido ser desse jeito, assim. Claro, existe realmente uma curva aqui, né? Mas desse jeito que tá aqui, é impossível, senão eu quebraria todos os ossos da mão. Yeah, bro, I'm really fake. My name is Ariana Grande. Pretty fake, bro. Yeah, bro. I mean, Ariana Grande. Do you know her? That's my. She's my. Uh, shit. My diva pop. Cranium Skull. Bro, I really enjoy your video on Instagram. Your cover music. It's really good, bro. I like it. Yeah, you kill it. Aqui tem né? Tem um músculo do dedão aqui, né? Ele se estende aqui na palma da mão. Claro que, isso aqui sendo
uma mão cadavérica, assim, né? Ela tem que ter pelo menos assim uma carnezinha, né? Um músculozinho. Ah, beleza, cara. Acho que tamo legal, tamo legal. Agora, talvez eu vá cair agora realmente na parte da modelagem mesmo, né? Da escultura, que é o que é a gente tirar e colocar mais massa, né? Ou aqui no digital a gente fala que é as meshes, né? Os polígonos, adicionar e remover polígono. Eu sinceramente não tô gostando dessa mão aqui, mas enfim, vou dar um taco nessa belezura. É, beleza, ó, vou fazer o seguinte, vou aproveitar que já tô aqui no bagulhinho aqui e vou dar um Dynamesh pra pelo menos todo mundo assim ter a mesma quantidade de malha para eu poder começar a polir mais o. Assim, mas eu não vou polir tanto assim, no nível de ficar bem fofinho, assim, né? A ideia é ficar bem rústicozão, assim, bem gótico, assim, igual na referência aqui, mas vamos tentar, né? Cadê a parada? Cadê? Vai, não. Onde é que fica mesmo? Information. Esqueci. Acho que fica também, mas. Geometry. Cadê? Zero, né? Aqui, Dynamesh. Então, tentar manter os grupos aqui para eu conseguir mexer os dedos depois. Ah, ou tanto faz, né? Vamos deixar sem precisar mexer os dedos depois, né? Vou deixar o. Nossa, fiz um negócio errado ainda, cara. Ó, tá bem denso. Deixa eu ver. Acho que eu vou reduzir um pouquinho mais a resolução. Ainda tá bem denso, caramba, velho. Mais um pouquinho. Tá, deixa eu pegar o pico aqui, dá pra ver o tamanho da resolução. Então, talvez que. Já, ó, já é agradável já. Agora dá pra começar a usar o pincel aqui, né? Modelagem em si. Beleza. Aí, agora é só tirar e remover. Não, cara. Tirar e adicionar, cara. Por exemplo, né? Tentar manter aqui essa parte aqui, ó. Ela, como é a parte da mandíbula aqui, onde o pessoal faz o milling, né? Pra ficar o shed face aqui, ó. E claro que não é diretamente no osso, né? Tem um músculo que fica bem aqui em cima. Então eu vou tentar dar só uma curvadinha aqui, só pra ele. Só pra dar um. Aí, ó. Só pra dar uma quebradinha. Dá pra puxar um pouco aqui, ó, do ossinho pra cá, ó. Pra ele, pra ele ganhar uma continuidade aí. Ó. Então, dá pra fazer isso com. Aqui também, ó. Dá pra colocar um pouquinho mais de carninha aqui, né? De pele. Aqui, interessante, né? Tem uma. A pele, né? Ela liga aqui os dois. E tem um osso que faz aqui. E tem um vinco aqui, né? Tem um vão aqui no meio. Que é, né? Você pode. Quem tem uma mão mais magra, assim, tipo eu mesmo, consegue ter esse vãozinho aqui mais acentuado, né?
Aí, isso aqui já não faz tanto sentido mais, né? Ter esse pedaço aqui, né? Porque a mão, ela tá se dobrando, né? Então, assim, todo o osso, toda a musculatura, ela tem que acompanhar o movimento. Então, se ela tá para dentro agarrando alguma coisa, então tudo isso aqui tem que seguir o movimento de como se ela estivesse realmente dobrando, né? Outra coisa, né? O próprio dedão, né? Ele assim, tem, tem essa partezinha aqui que dobra e essa aqui também, né? E a outra parte é toda esse meio aqui, né? Que vai junto com o movimento. Então aqui, o que eu vou fazer? Eu vou esticar um pouquinho mais o dedão, para ele um, ter mais movimento aqui. E o dedão eu posso fazer ele numa pegada mais torcida também. Eu posso vir aqui e dar uma. Acho que não vai pegar, eu acho. Pegou até. Posso vir aqui e dar uma rotacionada nele, para ele ficar boladão. Se estivesse agarrando mesmo um esqueminha aqui. Já fica mais interessante. Outra coisa, aqui, né, tem uma unha e tem pouco espaço de dedo para unha, né, para unha se desenvolver aqui. Então aqui, como eu fiz uma pequena, eu subi um pouco aqui, né? É natural que agora todo o osso e a musculatura aqui tenha seguido também esse movimento de subida. Então aqui, toda essa parte aqui, ó, também já vai ter que subir junto. Então, aqui eu posso tirar um pouco, mas ela vem junto. Então, o nosso dedão, né, ele tem praticamente assim, se a gente for ver um desenho, né, são dois ossinhos, né, que vão se seguindo. Então tem um ossinho que vem aqui e vai pra lá, ó. E tem um outro assim que ele também vai um pouquinho pra lá, mas ele acaba lá no nosso punho, né, os dois na verdade. Então assim, dá pra eu crescer mais um pouquinho aqui, ver esse movimento aqui, e aqui tem uma região mais afundada aqui, né? Existe um fundo, então dá para dar uma suavizada aqui, né? E aqui é aquele mesmo esquema. Só que aqui, como o dedo ele torceu para segurar, né? Então o músculo que tem aqui, ó, ele acaba também se elevando um pouco, junto com o osso aqui. Ele cresce junto com o osso aqui. Então então a gente consegue passar a sensação de força, né? Como se o dedão estivesse fazendo força para agarrar o objeto. Aí eu posso vir aqui, só dar uma erguida aqui, ó. É interessante a gente causar uma certa força, né? Que é o que a gente pega e dá uma torcida aqui, né? A gente quebra um pouco esse movimento mais reto, né? Mas é isso. Deixa eu ver. Aí tem a partezinha do osso aqui também, né? Tem todo esse lance aqui. Esse aqui, ó, tem que subir um pouquinho mais, ó. Tá vendo? Ele tá um movimento meio estranho aqui ainda, né? Então, é isso aqui. Aí vamos tentar ligar as coisas, né? Deixar um pouquinho mais interessante. Aqui, bom, aqui eu vou tentar fazer um pouquinho mais rápido, que é o quê? É tirar
esse calinho que tem aqui no nosso dedo aqui, né? E aqui tentar tirar também para dar esse movimento de curva, né? Como se fosse só para quebrar um pouco essa anatomia. Aqui, ó, aqui tem um espaço de. A gente não tá enxergando, né? Tá lá no fundo, mas tem um espaço aqui de carne, né? Na mão. Então, por exemplo, aqui tudo, ó. Isso aqui tudo ela tem um músculo, né? Quando a gente cai, né? Quando a gente cai e tenta proteger o rosto, né? A gente coloca a mão e a gente geralmente bate esse músculo aqui também. Então são dois, né? Quer dizer, na verdade a mão inteira tem músculo, mas os músculos mais evidentes que a gente tem são esses dois aqui. Esse daqui e esse que fica aqui, ó. Então eles se encontram aqui, né? Então assim, não é tão grande assim, né? Mas depende, né? Depende da pessoa, depende do biotipo da pessoa também, né? Eu não posso falar realmente assim se ele é ou não. Então assim, ó, por exemplo, uma pessoa que treina muito, né? Ela vai ter esses calos aqui mais evidentes, né? E tal. Vai ter uma mão assim mais desenvolvida muscularmente. Mas aqui não, a ideia aqui não é dar muito detalhe nisso aqui, porque não vai nem aparecer, né? Quando a gente for fazer o detalhamento, quer dizer, a, quando a gente transformar o objeto em um único só, né? A gente vai ter que fechar esses buracos aqui, então não vai nem aparecer, então assim, não tem por que se preocupar muito com isso não. E posso tirar, porque aqui a gente tem uma dobrinha, né? Então aqui eu posso usar o vínculo, né? Que é o. Aqui a gente tem o print, né? Mas deixa eu ver. Se bem que usar esse aqui, aí dá pra fazer um cortezinho aqui, ó. Um cortezinho aqui de movimento, né? Do dedo, do dedão. Aí aqui tá bem gordinho ainda esse aqui, então a gente pode tirar um pouquinho, aumentar um pouquinho aqui. E aqui também, né, ela acaba ganhando um pouquinho mais de gordura aqui, né, um pouquinho mais de pele. Beleza, então isso aqui, a ideia é essa. Isso aqui eu posso puxar depois para melhorar isso aqui. A ideia não é romantizar isso aqui não. Não é gastar tanto em ficar bonitão, né? Que a ideia é ficar escrachadão assim, meio. Então, assim, vamos tentar fazer esse osso aqui como se ele estivesse saindo da mandíbula aqui mesmo, né? Já que tudo é uma peça só. Não sei lá, conseguindo definir isso aqui. O cara que criou isso aqui. Beleza, então é isso. Esses dedos aqui acabaram se juntando, né? Quando eu rodei aqui no esqueminha de. Quando esse dedo tá levantado, ele, ele meio que acaba perdendo aqui a partezinha aqui que fica mais evidente nessa bolinha aqui. Que o osso todo tá levantado, então ele tá esticado aqui. É isso aí. A gente tem a parte do músculo, né? Ela se sobressai um pouquinho aqui do lado, né? Então acaba que vem um pouquinho pra cá, ó, ó, eu ganho
Isso até ficou, aqui ficou até demais, né? Bom, e isso aqui daí daqui a gente tira, né, o antebraço, né? O antebraço sai daqui, na verdade o punho e dá segmento pro antebraço, né? E é isso aí. Ó, essa mão aqui tá bem legalzinho. É, então vamos fazer o seguinte. Aqui também vai seguir o mesmo esquema, né? Tentar fazer o ossinho aqui, né? Os dedos se ligarem a mandíbula aqui, né? Então, é, é essa. Aqui a mesma coisa, né? Sempre o mesmo princípio. Tem um pouquinho de músculo aqui, a gente pode vir, tirar um pouco aqui. Só que daí vai ficar. Vai dar uma sensação ruim, né? Como se isso aqui fosse o próprio braço, né? Mas é bem fino. Então vamos mexer um pouquinho mais aqui de massa. Aí ele já dá um pouquinho de dar uma quebrada. Aqui também, ó. Aqui a gente pode fazer como se tivesse. Mas isso aqui vai afetar a arcada dentária dele aqui. Ele vai ter que preencher isso aqui depois. Vai ficar tão legal assim. Beleza, ó, aqui. Sei lá o que diabo aconteceu aqui. Enfim, né, não faz diferença. Não faz diferença agora. Isso aqui tem que tirar, ó. Não tem, né? Você teria no máximo um músculo aqui e tal. Isso aqui eu não sei o que aconteceu aqui, mas enfim. Não precisa se preocupar agora, não tem. Aqui é a mesma coisa. Ó, o dedão, ele tá. Como ele tá aqui dentro, né? Então, assim. Tem por que mexer nisso. É, aí essa mão ainda tá parecendo meio superficial, né? Talvez assim, se. Vamos ver aqui. Torcida nela aqui, puxar, levantar essa parte. Tá? Deixar esse dedo mais pra cá aqui também, ó. Essa parte aqui, trazer ela mais pra dentro aqui, ó. Aí já fica daquele jeitão. Olha lá, viu? Isso aí. Aqui, ó, a mesma coisa. Já vem aqui, já puxa aqui, já dá-lhe aquela torcida aqui, ó. Sobe aqui, dá uma torcidinha aqui. Aqui, ó, redonhas. E aí, Azaf? Só de boas? Então, ficou legalzinho aqui, cara. Vai ficar uma bosta. Pô, valeu, mano. Cara, cansado já. Acho que eu já vou. Sei, mano. Acho que eu vou encerrar aqui uma outra coisa. Talvez voltar amanhã. Amanhã tem mais tempo já pra. Isso aí. Bom, dar aquela encerrada. Eu tinha até montado a webcam aqui, ó. Tamo junto. Bom, para o total das duas pessoas que acompanharam minha live aí, na verdade eu só abri aqui só para ter uma motivação para continuar esse projeto aqui. E como agora eu já animei, né, de continuar ele, então amanhã eu volto com ele de novo. Talvez eu comece a fazer um pouquinho mais cedo a live, aí fica melhor, né? Beleza? Isso aí. Valeu.
Cadê onde fecha?